pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. Eu sou o Ricardo Trindade, um nerd de serviço, e hoje vamos falar de fumetti italianos, nomeadamente Dylan Dog. E o que é que são fumetti? Fumetti é o nome que se dá às bandas desenhadas em Itália. Normalmente elas são lançadas neste pequeno formato que vocês veem aqui, que é muito popular no Brasil e já foi muito popular em Portugal nos anos 80, anos 90. Estes dois volumes que vocês veem aqui são dois lançamentos da Gifloy Studio Portugal, da sua coleção Aleph, coleção que termina na Gifloy Studio Portugal, mas passa para uma nova editora chamada Aceita. Uma editora que é formada pela parceria entre a Comic Art e a Gifloy Studio Portugal. Portanto, esta coleção Aleph, que é a coleção que abrange os títulos do Dylan Dog, começou na Gifloy Studio Portugal, mas vai passar para a Aceita e já tem um volume quase a sair, um volume escrito pelo realizador Dario Argento. Portanto, aproveitamos para deixar já a nossa boa sorte para a editora Aceita, que corra tudo bem e que nos tragam histórias maravilhosas. Mas antes de falar destes dois volumes, deixem-me contar um bocadinho a história de Dylan Dog. Dylan Dog é uma personagem muito carismática, é conhecido como o investigador dos pesadelos ou o detetive dos pesadelos e foi criado em 1986 por Tiziano Sclavi para a editora Sergio Bonelli, que é uma editora que ainda hoje publica Dylan Dog. Dylan Dog conquistou homens, mulheres, cineastas, filósofos, intelectuais, escritores, como por exemplo Umberto Eco. Ainda hoje é muito popular e já houve várias tentativas de adaptar estas histórias para o grande ecrã e houve uma tentativa, penso que em 2017, que foi um fracasso total. Meu Deus, que filme tão mau. De qualquer forma, temos a informação de que uma série televisiva está em preparação pelas mãos de James Wan, que é o realizador do Aquaman e também ele próprio especializado em filmes de terror, em filmes do oculto. É uma personagem que passou o teste do tempo e cada vez mais tem mais seguidores. Provavelmente os vossos pais ou os leitores mais velhos conhecem Dylan Dog, mas vocês que são mais novos não fazem ideia quem ele é. Mas acreditem, vale bem a pena conhecer. Então vamos falar destas duas histórias que temos aqui e que foram lançadas pela Gifloy Studio Portugal. A primeira, O Velho que Lê, é um livro com duas histórias. A primeira história é desenhada e escrita por Fábio Celloni, o que não é muito usual. Normalmente existe sempre um argumentista e um desenhador. Neste caso, a mesma pessoa faz as duas coisas. E Fábio Celloni escreve e desenha uma história muito boa que fala um pouco do drama da terceira idade. Dylan Dog está à procura de um senhor que desapareceu, foi contratado por três amigos, três idosos, três velhotes desse senhor, e Dylan Dog entra num mundo paralelo, num mundo dos sonhos ou num mundo dos pesadelos, à procura desse senhor que está constantemente a ser sacrificado ou torturado. E Dylan Dog, quando está perto dele, acaba por perdê-lo e tem que ir outra vez à procura dele, e esse senhor está a morrer de outra forma diferente. E é um mundo tão imaginativo, tão abstrato, que só me fez lembrar algo saído da mente de Tim Burton, algo saído do filme, por exemplo, Beetlejuice. Claramente, esta história foi inspirada no expressionismo alemão. Celloni tem muita experiência em desenhar personagens da Disney, ele trabalhou para a Disney e nota-se a atenção ao detalhe, a atenção à expressão corporal de Dylan Dog através dessa técnica que Celloni aprofundou e aperfeiçoou com os personagens da Disney. É uma ilustração lindíssima que tira muito proveito do preto e do branco. Aliás, todas as histórias de Dylan Dog são normalmente a preto e branco e exploram essa característica ao máximo. Já a segunda história é uma história mais pequena, que também tem a ver com o velho, também tem a ver com leitura, e é uma história, apesar de pequena, foi a história que eu mais gostei das três. É tão pequena, mas tão bem humorada e ao mesmo tempo, no fim, tão chocante. Isto basicamente é Dylan Dog com a sua mulher numa pequena vila, e ele começa a perceber que certas pessoas estão a desaparecer, estão a ser comidas por algo invisível, algo que ele não consegue tocar nem ver. E no fim, quando descobrimos realmente o que está a passar e a conclusão final, a mim deixou-me chocado. É tanto hilariante como ao mesmo tempo perturbadora, e das três é a minha favorita. A história tem como título A Pequena Biblioteca de Babel e foi escrita por Tiziano Sclavi, o criador de Dylan Dog, e Angelo Stano,
que também foi o ilustrador da primeira história de Dylan Dog em 1986. Até que a morte vos separe é uma história completa, todo o livro é ocupado por essa história e tem possivelmente das capas mais brutais que eu já encontrei nos cómics. Sinceramente, eu acho que é a melhor capa que eu já vi nos cómics. Qualquer pessoa que olhe para esta capa fica intrigado com o que se está a passar. Tem amor, tem paixão, tem casamento, mas também tem morte por trás. E chama logo a atenção, uma pessoa quer logo saber o que se está a passar nesta história. É incrível como é que uma imagem vale mais que 1000 palavras. A história é escrita por Marcheselli, Sclavi e ilustrada por Brindisi. E esta história é muito importante para a mitologia do Dylan Dog, mas em mim não criou o impacto que devia ter criado. Porquê? Dylan Dog tem histórias separadas, histórias independentes. Cada livro é uma história diferente e elas não têm muita conexão entre si. Mas em números redondos ou em números de aniversário, por exemplo, o número 100, o número 200, existe sempre uma história especial que normalmente é a cores e que fala de algo sobre o passado de Dylan Dog. Ou seja, nós temos o nosso detetive, ele tem um passado misterioso que vai sendo revelado nestes números especiais. Esta história em específico foi lançada no número 121 da revista e foi na data em que Dylan Dog comemorava 10 anos do seu primeiro lançamento. Portanto, a história que nós aqui encontramos é a preto e branco, mas ela originalmente foi desenhada a cores. A Gifloy optou por fazer a preto e branco porque para já não havia a preto e branco esta história e a versão a cores não tem a profundidade que a preto e branco. Testou um bocadinho de ser a cores. Eu concordo com a escolha deles. Nota-se que os artistas, quando desenham para Dylan Dog, são especialistas no preto e no branco, então quando é introduzida a cor não tem tanto impacto. Portanto, a escolha acertada da Gifloy Portugal de ter mantido a coerência de ser a preto e branco. E esta história explica como é que o Dylan Dog saiu da polícia, foi expulso da polícia, como é que ele começou a investigar ou se tornou investigador do pesadelo, do oculto, do terror, porque é que ele tem azar com as mulheres e quem é que foi o seu primeiro grande amor, porque é que ele gosta tanto de bebida e como é que ele conheceu o seu parceiro Groucho Marx, que é uma personagem cómica, é o alívio cómico da história, da série, e é o seu parceiro já há muitos anos e é muito parecido com o ator com o mesmo nome, Groucho Marx, que foi uma homenagem do seu criador Slavi, a esse grande ator de comédia. E esta história não tem tanto impacto porque para mim Dylan Dog é uma personagem que eu ainda estou a descobrir. Eu conhecia Dylan Dog através do meu pai, mas não tinha muito conhecimento sobre a personagem e sobre a sua mitologia. Isto é a mesma coisa que vocês começarem a ler histórias sobre o Wolverine e começarem logo com a origem. Não tem o impacto. Agora, se vocês forem seguidores da personagem durante 10 anos e de repente sai um número especial a explicar a sua origem, faz muito mais sentido. É a mesma coisa para o Darth Vader, é a mesma coisa para o James Bond e é a mesma coisa, como eu já referi, para a personagem do Wolverine. Portanto, acreditem, esta história é das mais importantes que existe na mitologia de Dylan Dog, mas para quem não tem muita bagagem que a personagem não vai ter o impacto desejado. Agora, quem já acompanhou Dylan Dog e quer voltar a acompanhar e nunca leu esta história, vale bem a pena e vocês vão sentir o peso desta história porque vão descobrir muita coisa sobre Dylan Dog. É uma história muito bem escrita, cheia de mistério, cheia do oculto, do abstrato, e acho que vai agradar a muita gente. Eu, ao ler estas histórias, percebo qual é que é o fascínio pela personagem, principalmente para o pessoal do cinema, porque muitas vezes um argumentista ou um realizador tem uma ideia para uma história e desde que tenha algo a ver com o oculto pode escrevê-la sendo o Dylan Dog a personagem principal. Ou seja, o Dylan Dog acaba por ser uma escapatória para esses pequenos contos, esses pequenos argumentos rejeitados que nunca entraram no cinema e podem entrar aqui, ok? E o que é interessante também é que eu posso ler o número 10, o número 20, o número 50, o número 75, que eu não preciso saber de nada de Dylan Dog para poder apreciar a história. E esse é o grande trunfo. Vocês não têm que ler 50 livros para perceber o que está a passar. Basta ler um e vocês entram logo na personagem. Ele realmente é carismático, é misterioso. As histórias são super diferentes, apesar de terem... Aliás, estas 3 histórias são todas diferentes umas das outras. A única coisa que têm em comum é o Dylan Dog e o oculto. O resto são tons completamente diferentes. Umas mais pesadas, umas mais misteriosas, umas mais cómicas. São muito, muito diferentes. E eu entendo o fascínio por Dylan Dog. E eu acho que vocês deviam dar uma oportunidade a estes livros, a estas histórias, porque vão ler realmente um clássico. E quando dizem que um clássico nunca sai de moda, este é um dos exemplos. Estas histórias nunca saem de moda. Já foram lançadas há décadas e continuam muito atuais e muito, muito interessantes. São super leves de se ler, mas agarram-te logo
na primeira página. Epá, é recomendação da Zombie TV, qualquer uma destas duas histórias de Dylan Dog é um herói que não pode faltar na vossa coleção. Pessoal, espero que tenham gostado da recomendação de hoje, conto com o vosso apoio e para isso é só subscrever o canal e seguir-nos nas nossas redes sociais. Nós temos conteúdo exclusivo apenas no Instagram e no Facebook. Portanto, subscrevam. Por hoje é tudo. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.